Então, com o rosto dele ainda contra Jerusalém, conforme denota lá em Lucas capítulo 9, versículo 51, que eu vou botar para vocês aqui agora, diz o texto ali, olha. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, ou ascensão ao céu, a ressurreição, virou o rosto, essa palavra aí em grego quer dizer prosopon, né? Firme enquanto ia a Jerusalém. Em algumas versões não aparece rosto não, mas o certo seria o rosto mesmo, tá legal? Firme enquanto ia a Jerusalém, ou seja, para um fim específico. Jesus estava marchando para Jerusalém para um fim específico. Então Jesus continuou sua jornada, né? Processando seu caso contra a cidade adúltera, como foi fazendo. Pegando após a parábola do homem forte, que foi o último que nós vimos na mensagem que está lá em Lucas capítulo 11, versículo 1 ao 26. E hoje continuaremos a avançar nesse processo de Jesus contra Israel, tá bom? Então quem viu aí as outras 3 partes já postadas aqui no YouTube, lembra que tudo o que Jesus fala nas parábolas era a acusação, né? A gente, quando se refere assim à parábola, nunca passou pela mente da gente, pelo menos da minha, que seria acusações contra Israel. Sempre a gente tirava as parábolas exemplos para a nossa vida, né? Eu já vi vários sermões, até sermões bonitos sobre parábola, que não deixa de ter a sua aplicação, tá bom, abençoado? Mas dentro do contexto bíblico, a parábola se refere às acusações, principalmente ali onde nós estamos vendo, a partir de Lucas capítulo 9, tá bom? Então eu já trouxe também vários pontos do Antigo Testamento para afirmar isto que eu estou trazendo para vocês. Por isso que eu digo que essa interpretação bíblica pela Bíblia é a mais saudável e assertiva. Então eu posso lhe afirmar, meu amigo, meu irmão, que todo o contexto da vinda de Jesus, das acusações e depois do julgamento que ocorreria ali na queda do templo, né, quando o templo veio abaixo, e nós cravamos ali ser a vinda de Jesus e o início de novos céus e nova terra, não tem nada a ver com você nos dias de hoje. Porque quem te colocou nesse contexto foi a teologia do cristianismo tradicional. Por isso que hoje muitos sofrem ainda por causa disto, pela interpretação da cabeça e pensamentos humanos. Porque nós estamos vendo, através de tudo isso que nós temos falado, que as doutrinas, os ensinamentos do sistema religioso derivou-se de homens, ao tirar o contexto bíblico de cena. Por isso que o sistema religioso segue essa tradição. Você sabia que essa vinda de Jesus para o futuro, como pregam e ensinam eles, não é novo? Quer dizer, é novo. Sabia que é novo isso? Você sabia disso? Isso aconteceu há poucos séculos atrás, mais precisamente em 1830, através de uma missionária chamada Margaret MacDonald. Ou seja, algo recente. Então, até o comportamento da igreja num todo, se formos pegar a linha do tempo, né? Ela nunca foi futurista. Ela caiu ali no conto dessa abençoada, que trouxe essa nova forma de interpretação, e os teólogos da época abraçaram. E até hoje ninguém questionou isso. Por isso que você estranha quando nós viemos aqui defender a Bíblia, porque isso é uma defesa da Bíblia. Mas vamos voltar ao tema de hoje. Então Jesus cumpriu o papel de profeta ao trazer um processo de aliança contra um parceiro infiel, que era Israel. Então, neste caso, Jerusalém tinha sido infiel. Suas idolatrias equivaliam a um adultério espiritual. É por isso que Jerusalém é chamada de grande meretriz. Lá em Apocalipse capítulo 17 e 18, depois você leia, você vai ver isso aí. E isso não é novidade, porque o Apocalipse, como é um complemento do Antigo Testamento, olha aí, abençoado, atenção, o Apocalipse é um complemento do Antigo Testamento. É Antigo Testamento. Até os profetas anteriores do Antigo Testamento usaram o mesmo tema. Se você for lá ver Jeremias capítulo 3, né? Ezequiel capítulo 16, versículo 26 e capítulo 23. Vamos ler, abençoado, Ezequiel capítulo 16, versículo 26, que prova isso que eu estou falando. Vamos lá, Ezequiel capítulo 16, versículo 26, que diz o texto: também te prostituíste com os filhos do Egito. Olha aí, a grande prostituta. Teus vizinhos grandes de carne, e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira. Por isso, meu querido, a importância de você saber disto é preciosa.
Porque você não deve pegar o que Jesus falou sobre a sua vinda e olhar para o futuro, porque isso vai te levar a uma interpretação falsa das Escrituras. Você precisa pegar o que Jesus falou sobre a sua vinda e ir ao passado, e ir ao Antigo Testamento, porque você vai ver que tudo se refere a um julgamento de Deus contra Israel. E nada para os dias de hoje. Porque você vai dizer que hoje, se você pegar tudo que Jesus falou em Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, você vai ver que tudo que Jesus falou, você vai ver que acontece nos dias de hoje. A falsa interpretação te levou a um achismo falso, porque hoje você vê todas essas coisas acontecendo. Mas eu posso garantir para você uma coisa, querido, que se o povo da Idade Média, atenção no que eu vou falar, se o povo da Idade Média lesse, como leram, né, o que Jesus disse sobre sua vinda, eles iriam dizer que era para aqueles dias, porque os dias da Idade Média se pareciam com os dias de hoje. Quem, por exemplo, ler a Bíblia daqui a 2000 anos, né, imagina daqui a 2000 anos na frente, ao ler esses textos, vai achar que será para aqueles dias. Ou seja, a Bíblia não é algo solto no tempo, no espaço. A Bíblia tem um contexto forte, um contexto rígido, que ela não pode ser burlado ou manipulado. Cada tempo tem os seus desafios. A Idade Média teve os seus desafios. Hoje, no século que nós estamos vivendo, temos os nossos desafios. A questão do bem e do mal. As pessoas às vezes falam assim, mas se Jesus veio, existe o mal ainda na terra. Você tem que entender que estas coisas são instrumentos de Deus para a correção. Porque a morte na carne, a primeira morte, é o fim do ser humano, não é verdade? E para muitos, a morte é uma derrota, é uma separação. Não deixa de ser, né? É uma tristeza, né, abençoado? Perder um ente querido. Então, essa perspectiva humana, ela não nos deixa compreender estas coisas. O bem e o mal são instrumentos de Deus e nunca vai acabar. As pessoas não nasceram para ser eternas. A morte é o mal. O bem e o mal não significa que estar com isso no reino de Deus nos dias de hoje significa algo ruim. Não. O que precisamos é o quê? É aprender com erros e acertos, com o bem e o mal. Essa é a evolução proposta por Deus nos dias de hoje. Não ficar com medo, nós devemos fazer uma análise, porque às vezes até o bom se torna mal e o mal se torna bom, dependendo da ótica que você use. Quantas pessoas aí que viveram vidas, na sua vida, momentos de dificuldade lá atrás, e que hoje, por passarem por essa situação ruim, prestam mais atenção naquilo que fazem no presente. Porque elas sabem que o futuro está ali e ela pode voltar a viver aquela coisa ruim. Então o bem e o mal é uma perspectiva. E nós não podemos entender, não porque o mal é mal, abençoado. O bem é bem, sempre vai ser assim. Só que nós estamos expostos a isso, a acertos e erros. Mas vamos voltar ao tema aqui, senão daqui a pouco eu divago por aí. Então agora, lá em Ezequiel capítulo 23, depois você leia, tá bom, abençoado? Ensina que Jerusalém cometeu ainda pior prostituição do que a sua desprezada irmã Samaria. Essa profecia do século 6 a.C. é um cenário direto da maior apostasia de Jerusalém que Jesus enfrentou no primeiro século. Vamos ver? Apocalipse capítulo 17, versículo 2, onde fala sobre isso. Está aí, ó. Diz, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se bebedaram com o vinho da sua fornicação. E também você vê lá em Apocalipse capítulo 18, versículo 3 e versículo 9. Você vai ver a mesma conexão. Vocês estão entendendo como essas coisas vão se linkando quando eu falo que o contexto é um contexto bem rígido, que não é algo solto no espaço, que nós não podemos futurizar a Bíblia, nós temos aqui no passado? É por causa disso. Então, durante a viagem para Jerusalém, o modo principal de transmitir a mensagem de julgamento feita por Jesus foi por parábolas. Ele queria entregar a verdade a essa cidade, que sua autoconfiança e soberba mortal estavam fora do lugar, mas o povo não aceitou. Agora, abençoados, vamos ver a parábola que eu citei no começo, que é da lâmpada luminosa. Ela fala sobre a transmissão
de um testemunho piedoso claramente para todo mundo. Vamos ver, se encontra agora em Lucas capítulo 11, versículo 33, que diz o texto: ninguém, depois de acender uma lâmpada, a coloca em uma adega ou debaixo de uma cesta, mas em um suporte, para aqueles que entram possam ver a luz. Isso tem um significado. Jesus já havia ensinado aí esta lição, exatamente um pouco tempo atrás aí, Jesus falou sobre essa mesma parábola. Vamos ver onde ele falou isso aí. Eu quero fazer uma paralela entre essas duas passagens, que são as mesmas, sendo que em tempos diferentes. Lá em Lucas capítulo 8, versículo 16 e 17, Jesus também falou sobre o mesmo tema. E diz ali: e ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Então a diferença entre uma passagem e outra era a audiência, era quem estava escutando. Primeiro, lá em Lucas capítulo 8, versículo 16, Jesus se desviou entre a multidão para falar em particular aos seus discípulos. Então ele tinha acabado de dizer-lhes que ele fala às massas em parábolas, mas que somente alguns poucos receberiam a graça de entender e compreender essas parábolas. Veja o que ele disse aí no versículo 10, um pouquinho antes aí de onde nós estamos. Vamos lá, vamos ler. Vamos ver o que Jesus disse sobre parábolas. Está ali. Ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino, mas aos outros por parábolas, para que vendo não veja, e ouvindo não entendam. Então aqui no verso 16 e 17, Jesus termina essa parábola com uma declaração enigmática e aparentemente fria, distante do seu real entendimento. Ou seja, ele não explica. Jesus não explica essa parábola. Veja aí o verso 18. Olha como é que Jesus termina aí em Lucas capítulo 8 essa versão dessa parábola. Diz ali, ó: vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Qual o significado disto? Se tentarmos aplicar isso aí, que Jesus falou, a toda a humanidade em geral, como geralmente fazem, na verdade, torna-se o quê? Algo vago. Vago e esotérico, místico. Mas se o entendermos no contexto certo, que é o contexto de Israel, e sobre a sua herança assumida na terra, isso então fará todo sentido. A frase qualquer que tiver é aquele que tem fé e compreensão. Ele receberá mais. Isto é o reino, queridos. E hoje você está nesse reino. Por isso que cada mensagem que nos chega, cada mensagem que nos é dada, é um privilégio ouvir isso, sim ou não? E isso não é para qualquer um. Eu tenho falado isso nas mensagens aqui do canal. Não é para qualquer um. Então, da mesma maneira que eles lá ouviram Jesus falar aquilo, sabia o que ele estava falando. E o que eles fizeram? Se preparariam para aquilo que estava por vir. Hoje nós, ao ouvirmos essas mesmas passagens, nós temos o prazer de entender aquilo que Jesus falou de forma clara. E o fazer o quê? Aplicar isto de alguma forma ou de outra em nossas vidas. Louvando ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por entender que estamos no reino, por viver nesse tempo, por poder ser uma pessoa melhor a cada dia. Por isso que eu falei, a concepção do bem e do mal. Essas coisas mudam o nosso ser, queridos. Então a gente passa a ser melhor a cada dia. Agora, já o entendimento de quem não tiver, nesse contexto que estamos trazendo, né? Estamos tratando aí, é o judeu incrédulo, que parece ter, e quem pensa ter direito, a herança do reino, mas não tem. Era isso que Jesus estava falando. E isso é ou não é uma acusação? Claro que é. Era claro para os discípulos e para todos os que aceitaram a correção do Messias naqueles dias. E quem não aceitou, diz o texto, que dele seria tomado, mesmo o que ele pensa que tem. Deu para entender? Amados, Jesus queria que seus discípulos, especialmente, soubessem
que uma separação entre as pessoas estava chegando, com base em seu julgamento sobre os incrédulos e sua graça aos escolhidos. Está entendendo? Em Lucas capítulo 11, versículo 33, nós vamos ler: no entanto, o público é a diferença. Jesus aqui aborda a todas as massas com a exigência de que o povo de Deus não esconda sua luz, isto é, seu testemunho fiel a ele. Vamos ler Lucas capítulo 11, versículo 33? Vamos lá, abençoado. Lucas capítulo 11, versículo 33. Já lemos aqui, vamos ler de novo. Diz o texto: ninguém, depois de acender uma lâmpada, a coloca em uma adega ou debaixo de uma cesta, mas em um suporte, para que aqueles que entram possam ver a luz. No Sermão do Monte, Jesus elaborou sobre esse tema aqui. Olha, eu vou colocar aqui, Mateus capítulo 5, versículo 14. Mateus capítulo 5, versículo 14, diz o texto: vocês são a luz do mundo, uma cidade bem definida em uma colina, não pode ser escondida. Então isso chega ao coração da aliança de Deus com o seu povo. Eles foram originalmente invocados para a terra com o propósito expresso de que seriam testemunhas. Israel foi chamado para isso. Eles seriam testemunhas de todas as nações. André, prova isso aí. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 5 e 8. Vamos ler? Deuteronômio, capítulo... Está ali. É por isso que a gente vai no Antigo Testamento, abençoado, para a gente entender. Está ali, ó. Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, olha aí, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação é tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje põe perante vós? Então isso foi o testemunho, a promessa de Deus, que através da fidelidade da aliança, esse testemunho converteria o mundo inteiro. Essa era a vontade de Deus em relação a Israel. Esse era o plano de Deus para Israel. Só que Israel não cumpriu. Eu vou apresentar para vocês aí algumas referências que eu vou falar, tá aí. Depois vocês procuram, tá, essas referências, Números 14, 21, Salmos número 2, versículo 72, Salmo número 2, Salmo número 72, versículo 5 e 8, Isaías capítulo 2, versículo 1 e 4, Isaías 11, 9, Jeremias capítulo 3, versículo 16 e 17, capítulo 31, do 31 ao 34, Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Você vai ver lá, era a vontade de Deus. E Isaías retrata a visão do mundo iluminado como o fiel sucesso dessa cidade em uma colina. Vamos ver? Isaías capítulo 2, versículo 2 e 4. Vamos ter muitas referências agora, tá bom, abençoado? Está lá. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, e irão muitos povos, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes se converterão, as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Então esta compreensão dessa breve parábola que Jesus falou em Lucas, que nós estamos tratando aqui, é consistente com o ensino de Jesus dentro desse contexto, do contexto mosaico. Então, justamente antes dessa parábola da lâmpada acesa, Jesus se recusa, Jesus se recusara a dar às multidões qualquer sinal milagroso sob demanda de quem ele era. Nós falamos disso na outra mensagem, lembra? Que o povo pediu um sinal a Jesus, e Jesus falou que não daria sinal, a não ser o sinal de Jonas. E além de não dar esse sinal, Jesus, em vez disso, chamou de geração má. Olha aí, o povo pediu a Jesus um sinal, e Jesus ainda retruca, ele falou: não vou dar sinal nenhum, vocês são uma geração má. E declarou que cairiam sob a condenação.
de até algumas nações pagãs que, com muito menos revelações que tinha Israel, aceitaram. Vieram prontamente para a luz, como foi o caso de Nínive. Nínive aceitou o discurso de Jonas, sendo uma cidade extremamente má, longe e afastado da aliança. Então Jesus, ao ocultar o seu discurso através da parábola, era uma estratégia dele, para que os soberbos de Israel daqueles dias não entendessem. Ou seja, a geração perversa dos judeus do tempo de Jesus permaneceu absorvida com sua mentalidade de direito e sua fachada de luxuosa prosperidade internacional. Eram, como Jesus falou, sepulcros caiados. E assim Jesus disse secretamente a seus discípulos que a parábola da lâmpada significava que uma grande divisão de herança estava baseando-se naqueles que permaneceram fiéis à aliança, como já lemos anteriormente em Lucas capítulo 8, versículo 16 e 18. Porém, a segunda vez que ele disse essa parábola, ele vem com uma repreensão aberta para os fracassos dessa geração do mal. E isso é indicado não apenas pelas comparações com a rainha do sul e com os homens de Nínive, mas também com as condenações da liderança judaica representativa diretamente após a parábola. Vamos ler, abençoado, Lucas capítulo 11, versículo 29 ao 33. Olha, Lucas capítulo 29 ao 33. Que diz o texto. Diz o texto assim: E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: Maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi o sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. Por isso que Jesus falou. Até Nínive reconheceu, né, que era Deus sobre essa cidade. Aí diz ali: a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está, quem é maior que Salomão? Deixa eu botar outra parte aqui para vocês, abençoado. Como diz o texto: os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Foi Jesus se referindo a ele mesmo. E ninguém acendendo uma candeia, aí vem, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Veja bem, abençoado. E depois Jesus condena abertamente a hipocrisia, o orgulho e a loucura dos fariseus. Vamos ler agora a partir do verso 37, do 37 ao 44. E diz o texto. Diz o texto: E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrou, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse: Agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Olha aí. Loucos, quem fez o exterior não fez também o interior? Toma ali lapada, né? Jesus falando lá, foi convidado. Para que aquele homem foi convidar Jesus, né? Deixa eu só dar uma endireitada aqui, abençoar, só escurecer um pouquinho para que se torne inteligível para vocês. Tá aí. Continuando então, vamos lá? Antes dai esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras? Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre eles andam não o sabem. Olha aí, abençoado. Temos como descontextualizar isso aqui, queridos, e aplicar nos dias de hoje. Jesus está falando de um juízo que viria sobre aquele povo, está mostrando as acusações. É claro, isso aqui está muito claro. Tem mais acusação aí, abençoado. Tem litígio, assassinato. Vamos ler agora a partir do verso 45 aí mesmo? Vamos lá, a partir do verso 45. E diz o texto:
diz o texto. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: Mestre, quando dizes isso, também nos afronta a nós. E ele lhe disse: ai de vós também, não poupava ninguém, né? Doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos, nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois que consentis nas obras de vossos pais, porque eles o mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Vamos continuar, abençoado, está aqui. A partir agora desse ponto aqui. Por isso, diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Aconteceu depois, né? Para que desta geração, olha aí, seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado. Acusação. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim, vos digo, será requerido desta geração. Você pode se incluir aí, abençoado? Você vê que malignidade nesses homens ao transferir toda essa carga da vinda de Jesus, o juízo para os dias de hoje. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e o impedistes os que entravam. Então eles não só recusaram a própria luz, mas a haviam escondido dos outros. Eles tiraram a chave do conhecimento, como está mostrando o último versículo desse que nós acabamos de ler, Lucas capítulo 11, versículo 52, está ali. Ó. Ai de vós, doutores, que tirastes a chave da ciência, do conhecimento, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Está aí, abençoado. E esses líderes incrédulos se posicionaram como representantes da geração do mal como um todo. A vingança de Deus viria sobre eles. Viria sobre o todo também. Conforme aí nós lemos Isaías, Lucas, capítulo 11, versículo 50 e 51. Olha aí. Vem sobre todos. Para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido de quando? Desta geração. A partir desse ponto, queridos, Jesus prossegue para advertir o povo contra o fermento dos fariseus, registrado em Lucas capítulo 12, versículo 1, e a necessidade de ousadia em ser testemunha dele, como em Lucas capítulo 12, versículo 8 ao 12. Só que isso, querido, nós vamos ver em outra mensagem, tá? Eu julgo que nós batemos aqui bastante conhecimento para vocês, um contexto muito rico, tá? Então havia chegado um grande julgamento a Israel, um julgamento em que eles, que só pensavam ter a herança, perderiam tudo por causa da sua infidelidade, soberba, presunção e prostituição com outros deuses. Mas escapariam somente aqueles que sustentavam a verdadeira luz. Estes receberiam o reino. E isso é isso que a parábola da lâmpada quer dizer. E com isso, amados, nós concluímos mais uma parte dessa narrativa das acusações de Jesus contra Israel. Abençoado, vou dizer de novo, contra Israel daqueles dias. E vocês estão vendo que foram muitas as acusações. Cada uma delas, se nós parássemos aqui, nós falaríamos por horas e horas somente de uma acusação. Mas para que essa mensagem não se torne muito grande para nós e ser um enfado, passei apenas o básico. Agora é com vocês, abençoado. É só cair dentro das escrituras e deixar que o Espírito fale mais alto ao coração de cada um. Por isso que descontextualizar todas essas passagens da própria Escritura é passar por cima do próprio Deus. E foi isso que o cristianismo tradicional fez. Através de seus devaneios, transformou a mente das pessoas em uma bomba relógio. E isso hoje está escancarado aí nas atitudes dessas pessoas
que se dizem ser cristãs, né? Que deveriam ser luz e colocadas em um alto lugar. Hoje não são. Hoje essas pessoas estão levantando bandeira de ideologias humanas. E não a ideologia bíblica, a ideologia certa, a ideologia clara. Então nós estamos entendendo que para poder funcionar, como nós temos que ser transformados para nós funcionarmos como um extintor que apaga o fogo. Hoje Deus está nos formando como extintor, porque somos nós que vamos levar essa palavra para o mundo. E não ser um agente combustor, como está sendo hoje esse cristianismo aí. Esse cristianismo aí está fazendo com que as pessoas acabem uma com as outras. Essa é a grande realidade. Por quê? Porque é um cristianismo falso. Vocês estão entendendo, amados? Bom, amados, espero que vocês estejam entendidos. Em nenhum ponto eu quis burlar vocês, muito pelo contrário, trouxe todo esse contexto do Antigo Testamento, linkei ali com o que Jesus estava falando nas parábolas, as acusações são claras, e mais tarde aconteceria o grande julgamento aí. Então, a cada passagem que nós estamos avançando, estamos mais e mais chegando ao perto do sermão que mudaria a vida de todos para sempre, que seria o sermão da vinda de Jesus, né? O sermão do Monte das Oliveiras. Tá bom, queridos? Espero ter sido claro. Estamos aí terminando a mensagem. Mais uma vez aí, obrigado a todos vocês. Graça e paz e até a próxima mensagem. As apostilas sobre os assuntos em graça são um recurso indispensável para todos aqueles que desejam aprofundar seus estudos na tradição bíblica. Elas apresentam de maneira clara e objetiva as principais ideias e conceitos dessa interpretação textual contemporânea, abordando desde as origens históricas até as aplicações práticas em nossos dias. Com as apostilas, você terá em mãos um material completo e de qualidade, que irá enriquecer sua compreensão sobre a relação entre Antigo e Novo Testamento, a ressurreição dos mortos, a destruição do Templo de Jerusalém e muito mais. Não perca a oportunidade de adquirir esse valioso recurso e aprimorar seus estudos bíblicos. Adquira a sua agora mesmo.